Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvamos a Deus nessa noite por nós estarmos aqui por mais um programa Momento Bíblico, diretamente dos estúdios da Santa TV News. Louvando a Deus pela tua graça, do nosso Senhor em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos os nossos queridos amados irmãos que está chegando aqui através do YouTube, assistindo, nos prestigiando pelo seu carinho, esse programa desta noite. Programa que vai todas as quartas-feiras às 21 horas para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mandar a paz do Senhor exclusivamente para o meu pastor presidente Ronério Charles, do nosso ministério, a Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, e a todos os amados e queridos irmãos, obreiros, obreiras do Santo Ministério. Os queridos irmãos, perto e longa distância, sejam muito bem-vindos em Cristo Jesus. Nessa noite estaremos tratando por mais um tema bíblico, um tema qual tem tudo a ver para o nosso elevo espiritual e principalmente para a nossa caminhada na presença do Senhor. Hoje eu estou aqui muito honrado pela presença de dois ilustres homens de Deus, a qual Deus preparou para estarmos aqui nesta noite. Quero cumprimentar aqui primeiramente ao apóstolo Sam. Amém, glória a Deus. É isso aí, gente. Tá aí o tema aí no rodapé do vídeo aí que nós vamos abordar nessa noite, vai ser bênção. E o tema de hoje, meus irmãos, será que existe comunhão nas igrejas evangélicas? Será que existe comunhão no povo de Deus? Nós estaremos tratando aqui. Também está conosco nosso amado e querido pastor, reverendo, mestre em teologia, doutor em ciência, pastor Jânio. Eu gostaria de cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer aqui o pastor Vladimir por ter nos convidado a estar aqui nos estudos da Santa Publicidade. Para mim é uma honra muito grande e quero cumprimentar todos os amigos que estão conosco aí pela Santa Publicidade e mandar um forte abraço ao pastor, cumprimentando com a paz do Senhor, pastor Dr. Elias Cardoso, que é presidente do Ministério de Perus. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui também, revendo meu amigo apóstolo Sam, que sempre estamos juntos aí, tratando de alguns assuntos todas as sextas-feiras. E eu estou muito feliz aqui, o pastor Vladimir. Amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo, pastor Jânio. Sabe que a tua presença aqui é de casa, né? Você já é uma pessoa que já carimbada do estúdio da SAM. Eu fico muito honrado de estar aqui ao teu lado, desse encontro nessa noite, porque quando nós reunimos, meus queridos irmãos, para tratarmos assunto de Deus, é sempre bom, né, pastor? Porque o Espírito de Deus se faz presente naquilo que convém ao Senhor. E quando falamos da palavra de Deus, Ele está no meio. Glórias a Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, hoje, será que quando nós observamos a mudança dos tempos no presente século, né, do século 21 que nós estamos vivendo, comparando a igreja de hoje em dia, comparando a forma, o comportamento da irmandade cristã, será que tem tudo a ver com aquela igreja primitiva, com a igreja que é mencionada ali no surgimento em Atos dos Apóstolos, a igreja a qual Jesus, né, meus irmãos, constituiu como a noiva do Senhor, aquela igreja que sofreria, mas ao mesmo tempo era uma igreja única, né? Uma igreja unida na presença de Deus. Então, pastor Jânio, quando nós observamos isto, nós entendemos que o tempo tem passado, mas a igreja, será que ela tem mudado também conforme o tempo, ou ela tem sido a mesma? Ou seja, o tempo mudou, mas a igreja não evoluiu. Será que isso é uma realidade? Na verdade, segundo o escritor aos Hebreus, ele adverte severamente a comunidade hebraica, e o escritor aos Hebreus percebeu que já existia isso naquela época, naquele tempo. Ele percebia que a irmandade, a comunidade, alguns com o espírito de frieza espiritual, procurava alguns argumentos, algumas doutrinas hereges da época e saía da comunidade, porque alguém começava a trazer novas doutrinas, trazer novas filosofias, e muitos que não eram enraizados acabou debandando, acabou largando o culto hebraico e se esfriando na fé. Entendi. Aí entra numa questão aparentemente caminhando num paralelo como se fosse nos dias atuais, né, pastor? Porque a igreja, ela só vai sobreviver
essa guerra espiritual se ela continuar enraizada na palavra de Deus, não olhando pelos pormenores, não olhando para o A, para o B, mas olhando apenas para Cristo, que é o único que é o redentor, o remidor, né, da igreja de Cristo. Então, se nós estamos aqui nessa noite, os queridos irmãos que estão aí nos contemplando, significa que Jesus está dando essa condição de vida e essa sustentabilidade, né, apóstolo Sam? Significa que Jesus está ainda trabalhando pela sua igreja, mesmo a igreja tendo algumas características de alguns desvaneios, de situações que ela descaracteriza a sua falta de perseverança na caminhada com Jesus. Mas por isso que quando nós observamos a questão perseverança, nós vamos aumentando o nosso desejo de continuar avançando na obra de Deus pelo poder da sua palavra. Então, quando nós vimos isso, nós vemos que a importância dessa junção, né? Essa junção do povo ter uma só linguagem, a linguagem de Deus sobre a sua vida. Uma só palavra, um só Senhor, um só Espírito, né? Os dons do Espírito, que são ferramentas importantíssimas, né, pastor, para nós continuar caminhando debaixo da graça e da presença de Jesus, que se não for isso, o que será de nós? É verdade. O que será de nós, né, apóstolo? Se os dons do Espírito Santo não tiver com a igreja, nós viveremos uma vida muito textual, ou seja, nós viveremos uma vida apenas de narrativas bíblicas, e não de vivência, não de aproximação, né? Deus sempre chamou o seu povo para estar próximo. Se não tivesse aproximação, como que o povo pode dizer que é um povo de Deus? Então isso é importante. Complicado isso aí, né? Porque eu acho que o que falta mais hoje no povo de Deus hoje, gente, é a pessoa entender que há momentos em nossas vidas que nós temos que sentar, fazer uma reflexão na nossa vida, dizer, olha, por esse caminho eu estou indo errado, e não é o caminho certo. Eu acho que enquanto o povo não entender isso, o povo cristão não entender isso, que há momentos em nossas vidas que nós temos que frear a nossa própria vida, não é? Porque de que adianta eu pregar algo que eu não vou, amanhã ou depois, fazer aquilo? Então hoje as pessoas vivem muito em uma vida, como eu posso dizer, de fantasia, aparência. Né? Eu acho que nós temos que parar e refletir isso, pensar um pouco que nós não podemos viver uma vida de aparência assim, dessa maneira. É o que está acontecendo no meio de tantas congregações, pessoas. É como eu falo, vou dar um exemplo. Se tem uma igreja no meu bairro e o pastor me convida para estar com ele, seja numa festividade, ou até ajudar em algo que possa ser feito naquele ministério, por que não? Entendi. Só porque o pastor não congrega no meu ministério, não faz parte daquela igreja que eu faço parte, ou eu não faço parte da igreja dele, por que não ajudar? Não somos um povo só? Então, isso aí deixa as pessoas com muita dúvida. Uma visão distorcida. Exatamente. Eu vi um rapaz falando nas redes sociais, aquilo realmente, eu não vou tirar a razão dele. Ele disse, olha, aqui tem uma igreja, ali tem outra, ali tem outra. E por que não pode se unir também? Um só povo. Um só povo. É verdade. Não é? Então, assim, isso está deixando a desejar muito para o povo, os dias atuais, e as pessoas realmente hoje, porque a informação, né, das redes sociais tem trazido informações muito claras para as pessoas hoje. Mas tem muito aquele povo também, pastores, que carregam a placa nas costas. Né? Exatamente. Que a minha igreja é a mais santa, é a que mais tem, é a mais consegue, mais realiza. Aí ele carrega aquele brasão, né? Eu acredito que é falta de comunhão entre as igrejas. Entre o povo? Entre as denominações e o povo. Os ministérios. Porque está escrito lá em 1 João capítulo 1 e versículo 6, porque se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, não adianta eu subir num púlpito
e dizer que amo o meu próximo, dizer que amo o meu irmão, dizer que amo a irmandade, a igreja, dizer que amamos ao próprio Cristo e ficarmos com indiferença uns com os outros. É porque aí nesse caso você tem uma conduta, né? Muitas pessoas dentro da igreja, igrejas, ministérios, enfim, tendo um tipo de conduta que se ouve a palavra, mas na prática e na verdade não é a mesma coisa. Porque se eu vejo na palavra de Deus que o povo de Deus tem que ter uma união, e se essa união ela não é expressiva, até na própria rua, como o apóstolo falou, a igreja aqui, uma do lado da outra, Exatamente. vizinha, mas ninguém fala com ninguém, né? Fala com ninguém. Ninguém fala com ninguém, ou seja, de uma certa forma, o pessoal mais antigo vai lembrar que eu vou falar, os pescadores de aquário. Entendeu? Ele está pescando o crente da igreja do lado. E em contrapartida, as vidas em volta estão sofrendo. Porque vai vendo de camarote ali os ministérios brigando, se conflitando entre si, e as almas, o ID de Jesus está ficando para trás. Pouquíssimas. Eu acho que será que seria interessante, por exemplo, será que a falta de comunhão nas igrejas faz com que as pessoas que aceitam Jesus e ficam alguns cultos e depois não vão mais, será que isso também é um reflexo da falta de comunhão? Com certeza. O próprio dicionário Aurélio diz que a palavra comunhão significa uma participação comum em crenças e ideias. Então, se eu estou participando da comunhão da igreja, tudo é em comum na igreja, e aí o que acontece? E aí eu venho com um pensamento distorcido, e venho com outras ideias, não com a ideia de participação comum, ideias mundanas. Aí o que acontece? Quando o mundo entra nas ideias da participação comum, de culto, de alegria, de poder, de adoração a Deus, quando eu saio fora disso, já não é comunhão, é desunião. E até interessante que isso cai também naquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Os crentes de hoje em dia, de uma certa forma momentânea, ele pode cair dentro de um espaço que o apóstolo Paulo disse que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais. Então a falta de comunhão, o exercício da comunhão, ela dá-se também quando você está numa naturalidade de vida e não entendendo o espaço espiritual. E quando você não entende o espaço espiritual, você se converte automaticamente em um homem ou uma mulher comum, o seu estado natural, né? Aonde também está vulnerável a uma incitação ou uma investida do inimigo. Porque quando o homem é natural, ele não consegue discernir o espiritual. E essa falta de discernimento dá-se ao entendimento que aí é onde o inimigo aproveita esse campo, essa brecha, e aí é onde ele planta na vida do ser humano a discórdia. Ele planta no ser humano, para que eu vou naquela igreja? Exatamente. Para que eu vou ajudar a minha própria igreja, que faz parte, que sou membro, ou seja, em algo de oferta, sabe? Alguma coisa que venha demonstrar que você realmente tem o amor em Cristo. E o espaço natural, ele é um dos maiores conflitos sobre o mundo espiritual. Então tem crente, né, o apóstolo, que eu acredito que tem muitos crentes, irmão, que está na igreja, mas ele está vivendo momentos somente naturais. Ele não conseguindo atingir as camadas espirituais de Deus. E aí ele não consegue entender quando Deus fala numa mensagem, num ensino, não consegue entender quando há uma profecia ali durante o culto, não está conseguindo dar aquela reverência, não está conseguindo dar aquela prestação de adoração a Deus, porque ele só está vivendo o seu mundo natural. Ele só enxerga as coisas da carne, a verdade é essa, né? Terreno. Porque hoje a maioria das pessoas, pelo que a gente percebe, está acontecendo o seguinte: as pessoas, quando elas vão para a igreja hoje, o pensamento dela é mais assim, ó, eu vou para mudar de vida. Algumas pessoas. São poucas pessoas que vão para realmente tá adorando. Eu vou para adorar a Deus, vou para agradecer a Deus
pelo que Deus fez na minha vida, faz na minha vida, pela saúde, pela família, pelo meu trabalho. Então hoje, a maioria das pessoas, elas vão mais para as igrejas por causa alguns vou dizer todas, né? Mas porque eles querem bem. Eles querem bem, então isso aí acontece o quê? Para aquelas pessoas que ele quer mais, ele quer conhecer a Deus por aquilo que ele possa dar. Exatamente. E não por aquilo que Deus representa. Isso. Não por aquilo que Deus é Deus. E as pessoas o esquecem. Senhor da história, né? E as pessoas esquecem que se Deus quiser, irmão, ele faz. Enricar a pessoa. Ele faz. Ele faz de dia para noite, é só ele querer. Então hoje o que eu sinto, eu sempre falo para os obreiros na igreja, eu falo, olha, nós temos que estar preparados para cuidar dos que vão chegar. Se a gente não estiver preparado para cuidar dos que vão chegar, como vai acontecer? Nós não vamos cuidar de quem vai chegar. Mas se a igreja não estiver preparada para cuidar nem de si mesmo, exatamente. Como que ela vai cuidar dos de fora? Exatamente. Então, assim, nós temos que primeiro se cuidar. E outra coisa que eu percebo também, não sei se os pastores vão concordar, se eu estiver errado, me corrija, é que muitos pregadores, quando estão pregando, ele dá uma impressão para as pessoas que estão ouvindo ele, que ele é o super-homem da história. E a gente sempre tem que se colocar que nós somos igual a todos que estão ali sentados. Apesar de que nós somos pastores, cada um respeita o seu chamado, a colocação qual Deus colocou, mas sempre se coloque como ser humano. Eu sempre, quando eu vou pregar, eu estou pregando, fazendo alguma coisa na igreja, eu sempre me coloco como ser humano, porque as pessoas têm uma mania de olhar para pastor como ele fosse um super-homem, e aí onde tem muitas pessoas caindo do cavalo, posso dizer assim. Ele está vendo o homem, né? Não está vendo o homem, entendeu? O que realmente Deus faz na vida do homem. Exatamente. Isso é eu ou qualquer um de nós. Se a gente não der ouvido, não querer sentar para aprender, não tiver uma vida com Deus, nós podemos cair a qualquer momento, porque nós somos ser humano. E as pessoas estão lá sentadas, quando um pastor ele se coloca em uma posição que ele quer ser melhor do que aqueles que estão sentados ouvindo a palavra, esse pastor ele vai ser muito mais cobrado, porque as pessoas vão olhar para ele como ele não pode errar. Se ele errar, é fatal. Se ele pecar, é fatal. Então, nós, como eu sinto que um pouco dessa culpa são, muitas vezes, a liderança. É verdade. Que leva as pessoas a pensar dessa forma. E isso se dá também, muitas vezes, a falta de comunhão na igreja, e o tema é bem forte. Existe comunhão dentro das igrejas? Eu vou me espelhar em Pedro. Pedro, quando assumiu a grande responsabilidade de estar monitorando, de estar discipulando os novos convertidos da igreja de Jerusalém, pelo capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do 42, você vai ver que os irmãos, eles aprenderam a sentar para ouvir, aprenderam a comunhão, aprenderam a contribuir, aprenderam a respeitar os obreiros, os apóstolos, porque está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha as qualidades. Então, quando uma igreja ela é balizada no conhecimento e tendo um pastor para orientá-los, um pastor para ensinar o que significa ter comunhão uns com os outros, é mais difícil de uma igreja dessa se quebrar. É verdade. Vamos ver um versículo bíblico? A gente, é interessante que o pastor Jânio falando isso aqui, ele vai ligando ao primeiro versículo bíblico que nós vamos ver aqui. Quando observamos na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, aí a Bíblia diz assim: não nos deixamos a nossa congregação como de costumes de alguns, mas antes admoestamos uns aos outros, e tendo mais uns aos outros, né? E tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então, aquilo que o pastor Jânio disse, meus queridos irmãos, é a mesma coisa no contexto de eu querer mais de Deus, aprender mais de Deus,
ter a ciência de que Deus usa as pessoas para me abençoar, de que Deus possa usar pessoas para ajudar-me espiritualmente e ser melhor na presença de Deus. Uma das coisas que eu ultimamente eu tenho entendido com Deus, meus queridos, é que a importância de sermos melhores para Deus não é sermos melhores um para com o outro, é sermos melhores para Deus, porque Deus, Ele trabalha com excelência na nossa vida. Então, nós devemos transmitir para Deus a excelência no servir, a excelência na adoração, na aproximação. Josué e Moisés, Deus falou com eles: tira a sandália, porque aonde tu estás, o lugar é santo. Porque significando que ele estava naquele pedaço de nada, um local que era nada, né? Mas do fato de Deus estar ali, era algo glorioso, algo poderoso, porque Deus estava ali. Aproximou-se os homens naturais e que se automaticamente entenderam, Sam, que eles eram ali num estado de espírito. É isso que Deus faz, é isso que Deus quer fazer na igreja. É quando nós irmos para a casa do Senhor, entendemos que o templo físico se converta diante de nós um local espiritual, um local único, que Jesus está ali. É que nem eu tinha falado até no programa passado, né, Sam? Não sei se você vai lembrar. Você vai em determinados bairros e ruas, é uma igreja, uma em cima da outra, né? Verdade. Uma do lado da outra, parede com parede praticamente. Aí se você perguntar para um, para outro, para você fazer uma pergunta para você mesmo: qual igreja que você vai aqui? Eu vou naquela ali porque aquela ali fala de Deus. Mas eu não vou ali. Mas por que você não vai? Eu vou naquela ali. Mas por que você vai naquela ali? Porque ali não só fala de Deus, mas ali Deus está lá. Olha a diferença. Falar de Deus é uma coisa. Deus está onde se fala sobre Ele é outra coisa. É uma representação. E aí é onde faz uma coisa. Porque quando Deus convocou o povo hebreu, lá no deserto, convocando o hebreu: olha, amanhã eu vou estar por aí, hein? Vou passar por aí. Falou para Moisés: manda o povo se preparar, porque amanhã eu vou estar aí. Ou seja, avisa o povo para ter o quê? Preparação, comunhão, um pensamento único. Por que pensamento único? Olha, amanhã Deus vai estar aqui. Olha, amanhã Deus vai passar por aqui. Olha, amanhã nós vamos sentir algo diferente, porque Deus vai estar aqui. E isso falta para muitas pessoas. Esse entendimento, essa percepção, de uma certa forma, cai até como um discernimento. Não é? Discernimento. E na casa de Deus, com discernimento. Por que discernimento? Porque falar de Bíblia, muita gente fala de Bíblia, não é verdade, meus irmãos? Exatamente. Tem muita gente que estuda para falar Bíblia, Verdade. se forma para falar de Bíblia, mas falar de Bíblia e saber que quando você está falando, Deus está agindo, não é para qualquer um, não. Nos dias atuais. Não é para qualquer igreja que fala que Jesus está lá. Porque quando nós falamos que Jesus está aqui, Jesus está no culto, é um ato que fixou, né, na liturgia do culto, fixou, né? Olha, Jesus está aqui. Aí o povo: ei, glória, aleluia, pela fé. Jesus está aqui, realmente. Mas eu tenho que entender, meus irmãos, que a qualidade de culto que eu vou transmitir para Deus, isso vai demonstrar se realmente Jesus está ali. Se realmente Jesus está me recebendo na sala do trono, na sala da adoração. É isso que faz a diferença. Eu perceber isso. Porque ir para a igreja, muita gente vai. Tem gente que vai para a igreja por ir. Porque é meu primo, meu irmão, meu tio, sabe? Meu pai é obreiro, minha esposa não sei o quê. Vai por ir. Tem muita gente que vai para a igreja, meus irmãos, angustiado, triste. Outros vão para a igreja forçado, né? E o amor? E aquele toque, aquela sensibilidade do Espírito? Eu sempre falo que o bom de uma pessoa é quando ela vai à igreja, ela vai com todo o carinho, ela vai com vontade, com desejo de ir para a igreja. Então isso é um fator muito importante na vida de qualquer pessoa. Nós pregamos o Evangelho, nós levamos o Evangelho, falamos do Evangelho, mas o bom é quando as pessoas ela disponibiliza a fazer realmente porque ela ama a Deus, né? Ela sabe que
ela é grata a Deus por tudo que Deus faz na vida dela, né? Só de você dormir à noite e amanhecer com saúde, já é uma grande vitória de você. É um milagre. É um milagre de agradecer a Deus. Mas o que é que eu vejo hoje? Na verdade, irmãos, na verdade, pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento, que eu sempre lutei muito para juntar pastores, obreiros, para fazer sempre algo melhor, e é muito difícil você fazer isso. É muito difícil. É que aí você pegar uma pessoa e a pessoa ter a mesma visão que você tem do reino, de fazer algo sem ser em troca. É muito difícil hoje. Muitos chegam até você para ficar de olho no que você tem, no que você faz, não para somar com você, para ganhar vida, ganhar alma, fazer um grande projeto em uma cidade, e você vê que são a maior dificuldade. Quando você se levanta, você já está no auge, está sendo uma vida abençoada, aí muitos, eles querem estar perto de você. A gente sabe que realmente aquilo não é porque ele quer ter comunhão com você. Ele está se aproximando de você porque ele sabe que você tem alguma coisa para oferecer para eles, não é? Então, e o povo hoje estão despertando para isso, estão acordando para isso, acordando para isso. Então, o caminho certo hoje, para a gente que são pastores, é saber, só tem um céu, só tem um caminho, um único caminho, não tem 2, 4, 10, só tem um só, Então, assim, hoje realmente está muito difícil. Eu vejo, é por isso que hoje eu me dedico muito ao ministério e sempre falo, qualquer irmão, pastores que precisar, eu como um pastor, como servo de Deus, eu tenho que estar disponível, não importa que igreja seja. Eu tenho que estar ali, sempre poder somar com aquela pessoa. Porque se um pastor não pode somar com outra igreja, seja em determinado lugar, esse camarada precisa se converter. A exemplo do que o apóstolo Santos está falando, se você for ver realmente os pormenores e os detalhes da comunhão da igreja de Jerusalém, era muito grande. E todos os irmãos que vendiam suas propriedades para ajudar o próximo, ajudar os que estavam precisando de um pedaço de terreno, eles não lançavam em rosto. É aquilo que o senhor estava falando, apóstolo. Verdade. Pessoas que dá com a mão e depois fica jogando na cara. Os interessados. Isso. Os crentes interessados. Só o que você tem, Não o que você é, não o que você representa. E baseado também na comunhão dos irmãos da igreja de Jerusalém, a primeira instituição de comunhão que Deus formulou, que Deus instituiu, foi exatamente lá, irmão, no capítulo 12 de Êxodo, quando Deus mandou que Moisés reunisse o povo. Todo mundo tinha que levar um cabrito, porque tinha que tirar o sangue da ovelha, colocar na vega das portas, porque à meia-noite o anjo ia passar. Quem estivesse em comunhão, o anjo não ia matar, não ia ferir. Mas quem não tivesse com comunhão, aí o anjo ia ferir. Foi o que aconteceu. Então ali foi a primeira unidade de comunhão. Inclusive até nos dias de hoje, o povo de Israel faz essa comunhão. No Antigo Testamento, em diversas partes, tem aquelas reuniões em que o pai de família, a sua família, os hebreus se reúnem para estar no partir do pão, comungando uns com os outros. Entendeu? Vamos ver o outro versículo, irmão. Salmos, Jânio, pastor Jânio, Salmo 133:1, olha isso. esse versículo praticamente quase todo culto se fala, né? É a chave. Mas é a chave da vitória, será? Será que é não é a chave da vitória? Será que é a chave da vitória? A chave do assunto, né? Só fala. Isso aqui o povo só fala. Mas realmente falar, quão bom, quão suave, né? Que os irmãos vivem em união, né? Isso daqui aconteceu como o senhor falou, né? O povo de Beré, né? Os berianos. Ali sim teve uma união, porque o povo, quanto mais eles tinham. Interessante isso aqui, ali não tinha crente interessado ali não, viu? Ali tinha crente com propósito. Ali eram povos que iam crescendo debaixo de um propósito real da revelação da palavra de Deus, mediante os apóstolos. Quanto mais eles davam, mais Deus enriquecia. Quanto mais eles sentiam de fazer, mais Deus dava a condição para ser feito.
Então nunca faltava nada. Mas também existia o quê? A união nas realizações, a união na recepção e a união na execução. Olha só. Ou seja, os bereanos realizavam, os apóstolos recepcionavam e automaticamente com tudo aquilo nas mãos, executava. Qual é o resultado disso? A bênção de Deus. É verdade. Entendeu? O crescimento de Deus. Então, o que falta muito hoje em igrejas é isso. Execução, recepção, aliás, realização, execução e ação. Né? Que muita gente diz que tem amor, mas na hora de executar... Aí fica pesado, né? Fica Porque aí pesado. eu pego a minha pá, encho da terra e jogo pro lado. Pega aí, meu irmão, é pra você. Essa palavra é pra você. Não é pra Deus mim, está não, te você. entregando, é pra ti, é a Sai revelação. pro vizinho aí, não É é pra pra mim, ele. Agora, quando falar que você vai ser próspero, que você vai crescer, que você vai ser isso, vai ser aquilo, que está entregando, que está fazendo, essa palavra é de Deus, veio para mim. Olha, Deus está falando comigo. Vai até feliz para casa porque sentiu Deus falar, né? Sentiu Deus falar. Agora, quando vem aquela mensagem que é estilo João Batista, né? Estilo Pedro, logo no início da conversão, ninguém quer, né? Ninguém quer esse tipo de mensagem porque é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem que faz você ter que renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir avante. Verdade. Quem quer carregar a cruz hoje em dia? São para poucos, a né? cruz é pesada, né? Porque a cruz, ela, além de ser pesada, ela marca. Então, ninguém quer carregar as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo bem falou, eu carreguei as marcas de Cristo. Falando para os demais que estavam ali, os irmãos. Com um propósito, né? Então, ele sofreu porque ele quis carregar a cruz. Agora, hoje, se a comunhão, que ela tem que ser exercida para a vitória de Deus acontecer, a presença de Deus acontecer, o resultado disso acontecer, às vezes igrejas sofrem, o apóstolo Sam e pastor Jano, muitas igrejas sofrem hoje em dia. Eu acredito que é a falta de reflexo disso. Dos segredos de Deus não operar fortemente em determinados lugares, porque não existe aquela comunhão, existe crente interessado. Crente interessado, é aquele que só quer para ele, e ele não está nem se importando se o irmão do lado é abençoado também. Ou seja, a Bíblia diz: alegrai com se alegra, chorais com que se choram. Mas se eu não me alegro porque meu irmão não está alegre, como é que eu vou demonstrar isso no Salmo 33? Como é suave. É verdade, é por isso que Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. Mas se os seus olhos forem mau, o teu corpo andará nas trevas. Jesus está falando dos olhos, gente. Quando Jesus está falando dos olhos, ele está indo além da oftalmologia. Por quê? Dentro dos nossos olhos existe uma pupila. Na claridade ela se fecha, mas na escuridão ela se abre. Então Jesus quis dizer para os discípulos: olha, abra seus olhos, viu? E tenha comunhão uns com os outros. Até porque isso faz com que as pessoas sejam, volto a dizer, melhores. Porque eu estou vivendo um novo de Deus. Aquele versículo que Isaías profetizou, que eis que faço coisa nova, isso parece que só está no texto para muitas pessoas. Mas isso tem que ser realidade de vida. Todo dia eu tenho que sentir um novo de Deus. Mas o novo de Deus não é uma coisa simples. Não é uma tarefa simples. Eu preciso me dedicar para que isso acontecer. Eu preciso entender que o novo de Deus, para acontecer na minha vida, eu preciso entregar cada vez mais ao Senhor em espírito e em verdade, para que o Espírito de Deus trabalhe sobre mim, porque eu consigo enxergar o externo, o interior. É Deus que faz isso acontecer na minha vida, para eu ser uma pessoa, um cristão melhor, para eu entender que servir a Deus eu estou me enquadrando o que Jesus falou: o mundo tereis aflições. E às vezes, a gente vive aflições internas. Não é aquela aflição que eu vejo, que eu estou guerreando, brigando. É aquela aflição interna. E essas aflições internas que tentam ver se realmente eu sou crente. Deus permite isso para ver se eu estou firme. Eu falar que estou firme na rocha é uma coisa. Aí Deus lá do alto fala: então vamos ver se está firme. Vamos ver se está firme mesmo. Vamos ver se as suas palavras condiz.
Se você está firme na rocha mesmo. Se quando você prega para as pessoas que elas têm que estar firme na rocha, vida edificada, vamos ver se elas estão mesmo. Vamos ver se você está mesmo. E isso aí fala muito, isso que o senhor está falando aí, o pastor Vladimir, dos frutos do Espírito, né? Bondade, amor, mansidão, temperança, longanimidade, benignidade e por aí afora. Então, o senhor falando isso aí, quando a pessoa pratica os frutos do Espírito Santo, é mais fácil dele ter amor pelo próximo. Ele vai mudando, né? Ele vai mudando. Ele vai sendo transformado, né? Porque transformação, ao contrário de muitas pessoas pensam, acha que eu aceitei Jesus, eu agora não tenho mais os meus vícios, né? Isso aí é um ponto da transformação, é uma introdução, porque você deixar os vícios não significa que a tua vida vai ser nova. Você pode ter largado os vícios, mas a tua conduta na igreja é ruim. Não ama, não tem paz. Verdade. Entendeu? Não expressa a sua gratidão para Deus, não entende o que significa ter uma comunhão com os irmãos, não entende por que eu tenho que ir para a igreja, qual a importância disso, por que eu tenho que ofertar, aí vem todos aqueles parâmetros, né? Ofertar, por que eu tenho que ofertar, por que eu tenho que dizimar, não é verdade? Por que eu sinto de abençoar o meu próximo? Então isso são efeitos de uma vida transformada, uma nova criatura na presença de Deus. Porque lá em outro mundo, outro tempo de vida, você não fazia isso. É verdade. Nós não éramos assim, mas agora nós somos. Porque Jesus, além de ter nos ensinado isto, ele mostrou a importância disso e o efeito disso na vida das pessoas. Tem pessoas que são abençoadas só do fato de ofertar. Só ofertar a casa de Deus. Está em comunhão e oferta, porque sente aquele amor, sabe? A oferta da viúva, o desejo, não o poder requisitivo. Deu tudo que tinha. Deu porque ela sentiu, né? Ela não poderia, a Bíblia diz que só foram 2 moedas. Ela não poderia ter dado uma moeda e a outra ter guardado para si? Não poderia ter feito isso? Poderia, mas ela sentiu de dar com amor, com uma vontade tão grande de abençoar. Pastor Vladimir, será que os demais que deram aquela oferta alçada, aquela oferta abençoada, será que eles deram com amor? Segundo a Bíblia, não deram com amor, porque Jesus diz assim, olha, eu recebi a oferta da viúva, você não. Recebeu, Mas é porque era um costume também dos fariseus, né? Verdade. Mostrar para todo mundo que eles eram ofertantes, e principalmente o grau da oferta, né? Era um hábito normal, né? Ou seja, eles, hoje eu vou ofertar aqui uma certa quantia, mas a mão esquerda, direita e a extra direita, extra esquerda. Mas eles esqueceram que Jesus estava no gasofilaço, esse né? era o detalhe da situação. Jesus estava ali só monitorando. É verdade. Só monitorando o comportamento. É a mesma coisa nos dias de hoje, meus queridos. Quando a pessoa vai dizimar e ofertar, se não tiver propósito de comunhão, de falar, Deus, dízimo com propósito, oferta com propósito. Não é só pôr um valor ali no envelope e pronto, fiz minha parte. Paguei meu mês. Isso não mexe com o coração de Deus. Isso não mexe com o lado espiritual. Não acontece nada. Acontecer é quando você estabelece isso dentro do seu ser e fala, Senhor, pode ser igual a oferta da viúva, a minha oferta. Mas olha como ela está sendo ofertada. Olha o grau da importância. Sonda-me, Pai. Aí, como que Deus não vai operar? Porque não é a quantidade de dinheiro que é depositado no gasofilaço ou na salva que vai fazer com que, vamos dizer assim, chegue até a sensibilidade de Deus. É como você ofertou. Isso aí parte já do coração. Já do coração. Com amor. É pequena, mas é com amor. A minha oferta é a menor da igreja, mas é com amor, é com carinho, é tudo que eu estou dando com amor. Sem vanglória, sem prepotência, sem orgulho e sem soberba. É o desejo, né, senhor? Porque quando você tem um desejo de fazer algo para Deus, Deus ele pega esse desejo, ele transforma assim, em coisas poderosas. E às vezes a gente não entende isso logo de imediato. Aí entra lá o versículo de João 15:5c, que Jesus fala, sem mim nada se podeis fazer. E também que Jesus disse que ele faz hoje, ele opera na nossa vida. Lá na frente ele vai esclarecer. Então, estamos em que fase?
qual é a fase que a tua igreja, teu ministério deve estar passando agora? É a fase de estar executando sem entender o que Deus vai fazer? Ou é a fase do esclarecimento de Jesus? Ou seja, que ele já fez e ele só está esclarecendo. A igreja já passou por uma situação difícil, uma luta, um vendaval, como diz por aí, né, popularmente dizendo, né? E agora Jesus está esclarecendo por que ela passou no vendaval. Contrapartida, tem igrejas que nem tá no esclarecimento, ainda está no vendaval. Mas lá na frente vai chegar o ponto do esclarecimento. Por isso que a igreja tem que estar junta, unida, Verdade. fortalecida, edificada, né? Casa na rocha, não casa na areia. É verdade. Não é areia da praia, não, né? Mas tá complicado hoje. Não é na areia da praia, não, né? Suas raízes têm que estar em Jesus, né? Firmado em Jesus, porque se firmar no homem, o homem não tem nada para dar, não. É verdade. Hoje a gente vê a maior dificuldade hoje. Né? Não tem como mais camuflar, né, aquela história, né? Não tem como. Hoje, o povo tá vendo isso aí. Né? Mas hoje tá vendo, a maioria das pessoas, nós sabemos, tem as pessoas que realmente não querem nada com Deus, mas tem pessoas que, assim, ó, para mim ir lá e... Eu fico até em casa, cultuar em casa. E hoje há muitas pessoas, no tempo de hoje, há muitas pessoas, realmente, elas estão cultuando em casa. Isso daí, Sam, me fez lembrar agora uma coisa. Entendeu? Porque... Desigrejados. Chama desigrejados, o povo chama de dizer, né? Tem crescido bastante. Então, dentro da tua fala, pastor Vladimir e apóstolo Sam, na pandemia eu presenciei muitas coisas tristes que aconteceu. Por exemplo, saiu da igreja porque não teve uma oportunidade, saiu da igreja porque não deu oportunidade para louvar, para cantar, saiu da igreja porque não foi separado para obreiros, saiu da igreja porque fulano de tal olhou feio para ele na igreja. Então, esse crente que sai da igreja, será que ele não já premeditou a sua saída há muito tempo? Pelo que eu tenho observado, através desses testemunhos que eu tenho visto aí, sair da igreja por qualquer coisa, perder a comunhão da igreja, dos irmãos, por qualquer coisa, é porque realmente a pessoa já premeditou a sua saída há muito tempo. Ele já arquitetou a sua saída, com seus pensamentos perversos, seus pensamentos malignos. Ele ausentou da igreja por uma coisa que foi fútil, uma coisa que causou uma tristeza só, momentânea. Quando você tem comunhão verdadeiramente com Deus, não é qualquer coisa que vai te abalar, nem te tirar da igreja. Apesar também que também não podemos esquecer que o ministério em si, ele tem que demonstrar o seu efeito de irmandade, né? Por exemplo, quando o senhor fala assim, pessoas que saíram da igreja por falta de oportunidade. Às vezes não é só uma oportunidade, às vezes são várias e várias situações que não foi dada de oportunidade, com que essa pessoa de uma outra, num paralelo, né, daquilo que o senhor tem dito, são pessoas que se entristeceram com o ministério, com a forma da liderança, a forma da conduta da liderança, e as pessoas se entristeceram. Por quê? Infelizmente nós vivemos uma época que, não vou dizer tempos lá atrás, porque eu desconheço, né? Mas vamos dizer, numa época que nós estamos vivendo, infelizmente dentro das igrejas existe facções dentro das igrejas, existe grupinhos dentro da igreja, existe um povo dentro de um outro povo. Você está entendendo? Ou seja, existe um grupo, igreja dentro de outra igreja. É uma sub-igreja, né? Um subpovo. E esse povo são seletos. Esse povo são aqueles que são vistos, são mais vistos pela liderança, ou por alguns. E aí, aqueles que não fazem parte desse grupo, popularmente dizendo que era a tal da panela, né? Ou é um grupo, subgrupo, que seja, né? Esses que não fazem parte desse grupo acabam sendo destituídos de oportunidades, destituídos de uma visão ministerial. E aí o que acontece? Esse grupo, ele tem a oportunidade, ele é visto, ele é colocado sempre em pautas de assuntos, mas o outro não, é esquecido, não tem voz, não pode se manifestar em alguma opinião, não pode se manifestar em alguma situação, porque ele não é visto. Ele é um grupo em volta, né? Mas eu digo, é o povo vizinho.
Mas eu digo, pastor Vladimir, que é assim, você pode até não ter oportunidade na igreja porque alguém boicotou. Pode até não ter oportunidade para expressar, para falar uma saudação, ou cantar um hino, ou fazer qualquer coisa na igreja. Mas uma das coisas que eu quero deixar bem claro para os amigos aqui é o seguinte: você não pode perder a comunhão com Deus, porque o homem é falho. Jesus não tem, o homem é falho. Jesus não pode ser a razão, essa não pode ser a razão, meus irmãos, de Jesus ser isento. Jesus não. A luta, ela pode deixar a pessoa muito ruim, mas ele não está destruído, porque Jesus ainda mantém forças. Então o ministério tem hoje, infelizmente, de tudo que é gosto. Igrejas tem de tudo que é jeito, de tudo que é gosto. Uma vez eu estava conversando com um jovem, eu convidei ele para ele ir lá no culto de jovem, né? Eu não vou não. Ele falou assim para mim, mas por quê? Falou assim diretamente. Tem pessoas que ainda dão um rodeio, né? Eu vou, talvez, dia tal. Né? Não, ele falou, não vou. Direto. Ele já foi bem realista. Falou, não vou não. Aí eu falei, por que você não vai? Ele falou, não, porque eu vou numa outra igreja, que lá eles já sabem como eu sou, e já me recebe, já entende qual é os meus gostos, o meu jeito, minha forma de vestir, minha forma de falar. Então já entende, então eu vou lá. Então ele comparou doutrina, ensinamentos, usos e costumes, que isso também de uma certa forma traz nas igrejas conflitos dentro da própria igreja. Se você faz parte de um ministério, meus irmãos, e esse ministério ele já tem as suas diretrizes, tem ali o seu ensino, então não adianta eu querer constituir uma outra coisa, porque então para mim esse ministério não serve. Eu teria que ir para outro ministério, e não eu conflitar esse ministério internamente, inflamando pessoas e dizer que o meu ensino está certo, a minha filosofia está certa, e aquilo que já veio de geração em geração está errado. Não é verdade? Bem como que hoje nós vivemos uma época que as coisas estão mudando de uma forma, dentro das igrejas que são centenárias, está mudando de uma forma que nem parece característica de igrejas centenárias. O ministério, ele não pode adaptar uma pessoa que traz um costume de fora. Ele não pode adaptar, ou seja, eu vou mudar a minha doutrina, vou mudar as diretrizes, vou mudar a liturgia por conta de alguém que vem de fora. Não pode. Pelo contrário, apóstolo, o que vem de fora tem que se moldar à doutrina da igreja. Exatamente. Mas parece que está acontecendo algo assim tão esquisito nos últimos dias, que por conta de alguém dar um dízimo maior, então eu quero me adaptar ao jeito que a pessoa é. E não a pessoa se adaptar ao jeito que o ministério quer. Porque aí ele não quer a igreja, eu não vou falar igreja, vou falar o ministério não quer perder aquele membro, né? Aquele membro que, de uma certa forma, a condição financeira dele supre muita coisa materialmente dizendo, não é? Então não quer perder, mas em contrapartida ele prefere mudar muitas coisas que foi estabelecida por causa disso. E aí as outras pessoas que estão ali, os irmãos que financeiramente inferiores, como é que fica? Como é que fica essa situação, né? Vamos usar um nome fictício aqui. O Rubens Cleuson, o povo sabe o que eu estou falando. O Rubens Cleuson, ele é o Mor, né? E se tiver um Rubens Cleuson aí? Não, quem vai ter esse nome? Eu queria... Escreve aí nos comentários se tiver algum irmão chamado Rubens Cleuson. Sam, se tiver um Rubens Cleuson, com todas as condições financeiras, um nome feio, mas o bolso é bonito? Não é não? É verdade. O nome é feio, mas o bolso é bonito. Chega na igreja, amigo do pastor, amigão de final de semana, de festa, amigão de almoço. Rubens Cleuson. Mas aí, em contrapartida, aí vem o outro irmão lá, o Josveslino, que não tem essa mesma condição. Como é que faz, Sam? Nem chama para ir fazer parte da roda do almoço, né? Isso não é uma falta de comunhão? Falta de comunhão. Não é uma falta de união? Sim, com certeza. E amor, será que seria falta de amor? Chegaria a esse ponto? Falta de amor? O grupinho dos Rubens Cleusons,
são amados, são vistos, dá até um cargo ministerial para ele, em pouco espaço de tempo, porque ele tem muitas condições, não pode perder uma pessoa dessa. Essa tua palavra aí, que o senhor está falando agora, me lembrou o fato de Paulo estar passando por isso também, de essa situação de alguém criar os grupos lá, né? Tinha o grupo de Paulo, né? Tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Cristo, e eu quero dizer para os irmãos que o pior grupo era o de Cristo, porque não se sujeitava à doutrina dos apóstolos. Então, não adianta eu não obedecer o meu pastor e só querer a doutrina de Cristo. Para mim obedecer à doutrina de Cristo, eu tenho que submeter também a orientação e obedecer a doutrina dos apóstolos. Porque senão fica uma coisa assim, né? Fundamento, né, pastor? Sem fundamento. Seria fundamento, né? Uhum. Mas aí o pastor tem que ser pastor de Cristo, né? Porque se ele não for um pastor de Cristo, como é que ele vai estabelecer fundamentos? É verdade. Então ele tem que ser um pastor de Cristo. Ele tem que ensinar e demonstrar, agir, ações, um homem de Cristo. Mas se ele prefere Rubens Cleusson e ele põe de canto o Jus Veslinos, como é que fica? Aí fica aquele conflito interno diante dos irmãos, né? Diante dos irmãos, porque as pessoas vão ver, mas espera aí, uns são bem vistos, acolhidos, oportunidades, cargos ministeriais em pouco espaço de tempo, sem nenhuma preparação, sem nenhuma aprovação ministerial. Em contrapartida, os outros lá que não têm essa condição, sofre. Por que sofre? Tempo para ser provado. O Rubens Cleusson nem orar foi orado, ganhou o cargo. Em contrapartida, o Jus Veslino, vou orar, viu? Vou orar para ver se Jesus revela, sabe? Vou orar aqui para ver se Jesus revela, para ver se você vai ser um auxiliar interno, um diácono. Vou orar. Mas o Rubens Cleusson, não, você é homem de Deus. Já coloca no altar. E já tem que ser o pregador de domingo. E na Santa Ceia de Coríntios, capítulo 11 e diante, existia esses grupos também. Paulo chegou lá contundentemente, rebatendo todos aqueles grupos que estavam lá. Tinha os grupos lá de dissensões, os da heresia, os que desprezavam a igreja, os indignos, o grupo dos envergonhados, que envergonhavam os irmãos. E tinha também 4 grupos lá que Paulo falou assim, olha. Uhum. Paulo falou assim, ó. Existe também grupo aqui, os fracos, grupo dos fracos, dos doentes, dos dormentes e dos que dormem. Dos que dormem. E claro, e tinha um grupo saudável também, né? Lógico. Tinha um grupo lá que era... Por isso que a Bíblia desperta a tu que dormes, né? É verdade. É o grupo dos que estão dormindo, né? Dormindo na igreja, né? Mas não é sono normal não, viu, irmão? É outro tipo de sono, viu? É um sono espiritual, é uma demência espiritual. Cai também numa questão, por exemplo, hoje, a valorização do povo evangélico, se valorizasse o próprio povo evangélico, o que seria do povo evangélico no nosso Brasil? Vamos entrar num contexto rápido. Brasil, nível país Brasil, rapidinho. O que seria se todos os evangélicos fossem unidos? Como seria o nosso país? Seria muito bom. Seria um dos melhores do mundo. Verdade. Porque a força que a igreja evangélica brasileira tem, ela desconhece. Ela ainda desconhece. Alguém pode dizer, não, mas nós somos uma igreja de oração, somos uma igreja de palavra. Mas você pode ser uma igreja de palavra, mas a igreja do vizinho pode não ser. Eu considero o Brasil, apóstolo Sam, como um elefante que amarraram uma cordazinha num toquinho fraquinho. Se ele descobrisse a força que tem, ele arrebentava com tudo. É como se fosse aquele chavão, né? O gigante adormecido. Gigante adormecido. Né? É um mutante que está ali encostado, que se ele bradar, ele acaba com tudo. Acaba, devora tudo. Mas infelizmente a política brasileira, como ela é mal administrada, e a igreja, de uma certa forma, ela não tem demonstrado, né, a sua força espiritual que ela tem, ela poderia ter mudado muitas coisas, né?
E isso, por isso que é uma coisa de trabalho interno. Porque quando ela é trabalhada internamente, todos esses pormenores que nós falamos aqui, de acolhimento, união, comunhão, realizações de eclesiásticas, fosse tudo alinhadinho, como a igreja ia ser poderosa? Mais do que ela já é, mais do que ela diz que é. Como Deus iria pegar as pessoas que falam de Cristo, que carregam a palavra no seu ser, como deveria ser a igreja do Senhor, hein? Os ministérios em Apóstolo Santo, falando mesmo idioma, no mesmo sentido, né? No mesmo foco, aquela unidade cristã sendo vista pelas pessoas que não são cristãos, para as pessoas que nunca foram numa igreja, nunca pisou numa igreja, e outros que tem pessoas que quando está caminhando na calçada, tem uma igreja, ele prefere ir para o outro lado da calçada, porque tamanho ódio, ira, sabe, aquele desejo ruim, só do fato de estar pisando numa porta de uma igreja. E tem pessoas que preferem, né, dar a volta, porque foi ensinado a ser assim. Ele feriu, ele tá, sabe, o seu sentimento talvez, que ele prefere andar-se muito do que participar de um culto, porque ele julga aquele lugar como ruim, ele julga aquele lugar como imprestável, um local que não resolve a vida, porque às vezes sofreu frustrações lá atrás, porque sofreu às vezes os interessados, Exatamente. Aqueles que só arrancam e não abençoam. Então tem essas situações sobre a igreja brasileira, que o povo hoje é dividido. Acho que até o próprio crente é dividido, que ele julga as igrejas de um jeito, a outra de um jeito, às vezes julga a sua própria igreja, né? Tem crente que está na igreja, mas ele julga a sua própria igreja ruim. Ele não tem uma perspectiva de melhora espiritual. É verdade. Minha igreja, estou aqui porque eu quero ir para o céu. Muito bem. Mas e aí? O ministério é ruim, as pessoas é ruim, não tem amor, não tem comunhão, é tudo feito de qualquer jeito, né? Não existe uma gestão administrativa, não existe uma logística, como lidar com as coisas materiais da casa de Deus, não existe discernimento, orar antes de executar. Mas não, aí é onde as pessoas vão olhando para a igreja. O ministério é ruim, não cresce, mas eu estou aqui. É verdade. Eu tenho observado através do Antigo Testamento que Deus sempre trabalhou mais na coletividade do que no individualismo. Até mesmo quando Moisés recebeu a planta lá para o tabernáculo, que Deus falou assim, escolheu Bezalel para construir a Arca da Aliança, e Deus disse para Moisés: Moisés, eu quero que você construa o tabernáculo, porque eu quero me relacionar com o povo. E Deus gostava e gosta sempre da coletividade. Isso é verdade, né, Sam? Porque no mundaréu, milhões de pessoas que saíram do Egito, já pensou se Deus quisesse abençoar só Moisés e família? O que seria dos demais? Aí já vai demonstrando que o prazer de Deus é salvar as vidas. O prazer de Deus não é matar. As próprias pessoas escolhem a sua própria cova, ou seja, se esquecendo de Deus, se ausentando de Deus, distanciando de Deus, vai cavando a sua própria cova. E quando está na beirinha da cova, aí lembra de Deus. Verdade. Quando está na beirinha da cova, muitos lembram de Deus. Aí, se não é a misericórdia de Deus ou a misericórdia da igreja sendo ferramenta de Deus para ir até lá, orar, sarar, curar, ver o que dá para fazer, se não é essa misericórdia ainda, né, uma oportunidade, as pessoas, além de cavar a sua própria cova, porque está indo para a sua própria ruína espiritual, não consegue entender a princípio por que está ali. Por que Deus permitiu aquilo ali, sendo que o homem tem o poder de escolher seu próprio juízo. Porque quando o homem trabalha muito no individualismo, ele já está mostrando o seu eu, o seu ego. Ele está dizendo: não, eu sou, eu posso, eu tenho, eu faço. Agora, quando ele trabalha, por exemplo, na unidade, é diferente. Eu penso como o apóstolo São pensa, eu penso como
o pastor Vladimir pensa, eu penso como a igreja pensa, eu penso como o ministério pensa. Então, se você tem o mesmo pensamento na unidade, a coisa anda. Agora, o individualismo é perigoso a gente aderir a essa doutrina do individualismo. É um perigo, né? E é isso que está acontecendo no nosso Brasil aí, no mundo. São essas atitudes das pessoas, né? Esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa e a gente conversando sobre um assunto e eu toquei num assunto de uma pessoa e essa pessoa falou para mim assim, que moral aquela pessoa tem de estar em cima de um altar? Aí eu parei assim, né? Prejulgou, né? Prejulgou, né? Eu parei assim, né? Eu falei, mas como assim? Você não estou entendendo. Porque essa pessoa não pode estar em cima de um altar pregando a palavra? Ela falou para mim assim, o que é que você acha de uma pessoa estar no altar e estar numa boate? A pessoa está lá no altar, vai para as boates, vai para não sei para onde, não sei. Então ela deu todo o detalhe. Ela disse, eu estava com uma pessoa e chegamos perto dessa pessoa, a pessoa é tão descarado que nem, por menos ficou vermelho de vergonha. Tão descarado essa pessoa. Quer dizer assim, e essa pessoa, a gente estava trabalhando em cima dessa pessoa, estamos trabalhando em cima dessa pessoa, né, com a palavra, orientando essa pessoa que tem algumas coisas que ela não pode deixar no coração. Ah, irmão, se eu fosse colocar o altar no coração para fora, eu vou atropelar um monte de gente, né? Porque tem atitude de pessoas que ferem muito você. Isso que está acontecendo no nosso tempo hoje, né? Atitude de pessoas que ferem muito você. Se você for soltar o pó da barraca aí, você vai ferir muita gente, né? Mas eu aprendi uma coisa, o que é que eu tomo, a minha atitude hoje é o seguinte, eu acho melhor chegar para a pessoa e falar para ela. Se ela gostou, não gostou, problema. Hoje eu acho dessa forma. Se o cara me enganou, se o cara me passou a perna, quando eu topar ele, ou topar ela, eu vou lá, vem cá. É assim, 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 assim. E vai ter que ouvir, não tem conversa. Eu acho que nós, como cristãos, precisamos ser assim. Sincero. Verdade. Sincero. Verdadeiro com as pessoas. Sincero. Você foi pilantra comigo, você foi assim, assim, não fez certo, ponto final. Gostou, não gostou, problema seu. E se você não reconhecer, aonde eu chegar eu falo que você é vagabundo, safado, mesmo você é vergonha e não presta. Eu acho que você tem que ser verdadeiro. É o que falta hoje no meio do... Porque você não pode tudo, você, não, deixa pra lá não. Esse não deixar pra lá é que tá essa bagunça aí. Tem coisas, entendeu? Né, tem coisas que tem coisas que se deixa na mão de Deus. Exatamente. Né? Aconteceu alguma coisa, tá na mão de Deus. Tem coisas que é assim. E tem coisas que não. Não, você tem que agir. Então, assim. Ou seja, o homem natural resolve-se em um acordo entre pessoas naturais. Exatamente. Porque é muito chato hoje em dia. E isso tem afetado muitas pessoas. Afetado muitas pessoas. Frustração seria? Exatamente, na vida das pessoas. Eu passei muito por isso. Hoje, o povo fala que eu tenho um pavio culto hoje. Mas não é. É que eu tenho um pavio culto. É que hoje eu estou uma pessoa mais esperta. Então, assim, eu não aceito a pessoa usar, seja eu qualquer pessoa, usar de má fé, eu não aceito. Eu não aceito mais. Eu passei muito na minha vida, eu não aceito. É algo meu, desde 2019 eu tomei essa decisão e eu não aceito mais. Seja quem for, vai ouvir. Aonde estiver, vai ouvir. Para fazer com outra pessoa, vai pensar 10 vezes de fazer. Se eu acho que as pessoas agissem dessa forma, as pessoas eram mais tementes de fazer algo de ferir as pessoas. Então hoje os caras ferem, hoje os caras aprontam, pinta e se esconde, como nada aconteceu. Aí o que acontece? E as pessoas, tem pessoas, irmão, que ele guarda aquilo para ele, e aquilo vai sufocando a pessoa. Porque isso aconteceu muito comigo na minha vida. Vai sufocando aquela pessoa, ela vai morrendo espiritual, ela vai perdendo a confiança, ela vai perdendo aquela confiança. Chega uma hora que ela se afasta de Deus, ela não vai mais. Porque ela fala assim, olha o cara lá, olha aquilo lá o que fez. E é normal estar lá em cima do altar pregando como nada aconteceu. É verdade. E outra, apóstolo, nós não estamos no Antigo Testamento, que Deus mandou constituir 6 cidades de refúgio. Sabe aquelas pessoas que feria outra pessoa inocentemente? E aí ele tinha que fugir. E lá tinha uma cidade de refúgio, com cada um tinha um nome lá
as cidades, os nomes. E aí o fugitivo chegava lá e tinha um protetor, tinha uma pessoa chamada Guel, que era um promotor que julgava a causa e ele só saía, ficava amparado, só saía daquele lugar quando o sacerdote morria. Mas nós não estamos no Antigo Testamento, nós estamos no tempo da graça. Então, não estamos no tempo do olho por olho e dente por dente. Não. Se você deve e você não pode pagar, por que Deus constituiu advogado, Exatamente. juízes, promotores para resolver a causa? Porque essas pessoas, muitas pessoas, irmão, ela usa o que tem e acha que todo mundo é igual. Que ela pisa, machuca, humilha e fica quieto. Chega uma hora, eu sempre falo, chega uma hora que a pessoa vai se dar mal. Então, assim, eu acho que se as pessoas fossem mais verdadeiras com as outras, sabe, eu acho que a união seria muito melhor. Mas por falta disso, das pessoas ser verdadeiras com as pessoas estão, e por uma parte eu até entendo, as pessoas estão se retrocedendo, entendeu? Não estão mais confiando, não estão mais acreditando, Certo. não é? Então, assim, são coisas que tem pessoas que falam assim, olha, eu acreditei em fulano, mas antes você acreditava em fulano que não era cristão, pelo menos não tinha feito alguma coisa. Entendi. Então, assim, as pessoas estão sendo muito, estão perdendo a credibilidade. As pessoas, elas mesmas estão perdendo isso, com a ganância, com os seus olhos, né? E o que me deixa mais chateado, irmãos, né? E outra forma, até triste também, é que usa os altares, se esconde. Eu acho que tem que chegar uma hora que você tem que debater com isso. Vai custar a sua vida? Eu não sei, mas você tem que falar. Então, desde 2019, eu determinei isso na minha vida, né? E eu vou cumprir até o final da minha vida. Eu vou cumprir até o final da minha vida. Entendeu? Eu acho que quando você é um homem de Deus, como nós somos um homem de Deus, eu acho que quando a gente bate o martelo em uma coisa, como homem de Deus, a gente não pode voltar atrás. A gente tem que prosseguir. Verdade. Certo? Então isso está faltando muito nas pessoas hoje, né? Ela se aproxima de você, ela se aproveita de você e depois se esconde. Para mim são homens covardes, são pessoas pilantras, né? Que é uma palavra mais certa, pilantras da fé. Então esses caras, ele não pode estar na minha frente, na sua, subindo nos altares e dando uma de pastor, não. Tem que pegar e arrancar do altar. Ele tem que entender que ali quer viver a sua vida desvariada por aí, então sai do altar. Porque por muitos pastores permitir essas pessoas dessa forma, é o que eu vejo que hoje acontece. As pessoas não acreditam mais nas igrejas. Hoje a maior parte das pessoas vai conversar com ela, eu não vou, para quê? Eu cultuo em casa mesmo. Estão desacreditados por causa dessas coisas. Entendeu, Barão? Por causa dessas coisas. Então eu acho que isso é muito válido. E eu bato muito nessa tecla com os obreiros da igreja lá. Eu falo assim, olha, vamos se preparar, porque se nós não estiver preparado, nós não vamos cuidar de quem vai chegar doente. Porque hoje, pastor Jânio, evangelista, tem muita gente machucada. Tem muita gente ferida. E tem ferida, tem ferida, irmãos, que vai demorar ser curada. Tem muitas feridas. Então, assim, e as pessoas, olha para essas pessoas, irmão. Então, assim, varão, desde 2019, que eu falei, Deus, daqui por diante de agora, é eu e o Senhor. É eu e o Senhor, né? Então, não tem como, não dá para você juntar, não tem como mais. Hoje nós estamos naquela fase, olha, vamos servir a Deus, vamos correr atrás da nossa salvação, vamos ser o mais sincero que a gente podemos ser com as pessoas, transparente com as pessoas, transparente, não é? E para que nós venhamos obter a nossa salvação, porque o mais importante é a nossa salvação. O mais importante é a nossa salvação. Então a gente vê, varão, cada coisa que você não quer acreditar, né? Então eu determino isso para a minha vida. Eu já falei que eu não aceito. Por que eu não aceito, gente? Porque eu não faço com as pessoas. Eu não faço com as pessoas. Então eu disse, desde 2019, eu falei, Senhor, a partir de hoje, a minha vida vai ser essa aqui.
E de lá para cá, Deus tem me honrado pela sua misericórdia, pela sua bondade. Nós não somos merecedores. Todos os dias eu luto para ser uma pessoa melhor. Tem dia, irmão, que é uma guerra espiritual muito grande, mas a gente sempre tem vencido. Outros são mais fracos, não vence, né? E se deixa se levar. Então hoje a gente cuidar de uma pessoa ferida, só sabe o que é uma pessoa ferida quando você está cuidando dela. Você senta, conversa com ela, porque alguém feriu gravemente, né? E as pessoas não conseguem mais se levantar. E muitos não querem mais saber de igreja mesmo. Não vão mais, não quer saber. Eu não quero, estou na minha casa, não desviei, não me afastei, mas eu estou buscando a Deus. Pastor Vladimir, isso tem a ver com caráter e personalidade? Faz parte, porque a igreja, o ministério ele é o reflexo da liderança. A igreja ela é o que o líder é. Se o líder é bom, a igreja é boa. Se o líder é ruim, a igreja é ruim. Se o líder é mais ou menos, a igreja ela é mais ou menos, mas a misericórdia de Deus faz com que os membros façam essa igreja ser melhor. Porque às vezes a liderança é ruim, mas os membros são bons. Então o amor, aquele acolhimento existe entre os membros e não pelo pastor. Tem igrejas que, exemplo, o pastor que não visita seu povo, ele é um pastor ruim. Mas quando o membro visita o próprio membro, demonstrando que essa divisão, né, essa situação parcial, significa que os membros têm o amor e esse acolhimento. Então tem igrejas assim. Em contrapartida, tem igrejas que o pastor faz tudo sozinho, que os membros não vê ninguém. Isso é ruim também, né? Porque não tem amor, aí não tem comunhão. Mas aí o pastor tem que fazer tudo sozinho. Às vezes convocar um obreiro, uma obreira para ir junto. Às vezes nem isso acontece. Então ele tem que fazer tudo sozinho, né? E em contrapartida tem a outra parte da história, que é o pastor que manda alguém representar ele, porque ele não vai. Aí alguém vai representar ele para visitar, para fazer a obra, missão assistencial. E aí esse alguém que foi convocado pelo pastor, ele tenta chamar pelo menos um grupo, né, de pessoas, membros, para poder o acompanhar, para ele não ir sozinho. Então tem N e N fatores que faz com que isso que o pastor falou contribui para a qualidade da igreja. A qualidade da igreja. A igreja que ela é de um jeito, é de outro, enfim. Aquela igreja o pastor visita, aquela ali não visita, aquela ali ninguém sabe quem é. Só sabe quem é os membros. Então isso faz com que demonstra isso aí que o apóstolo Sam falou. Em que partes? A parte de que as pessoas veem a igreja, mas se ilude, fica uma situação iludida pela igreja. Será que esse é o povo que vai me conduzir, me ajudar a ir para o céu? Será que é esse que é o povo mesmo? Será que essa é o local que eu venho com a minha família, saio da minha casa, me preparo para eu chegar aqui e não ter uma qualidade ministerial, não ter uma qualidade de igreja? Então as pessoas julgam e falam, estou perdendo tempo aqui, vou para outro lugar. E aí vai. E fica indo. Porque eu penso de uma seguinte forma: você sair da sua casa e ir para uma igreja e você não perceber que aconteceu pelo menos alguma coisa contigo, com a tua família, de Deus, então você não está na igreja. Igreja de Cristo não. Porque se Jesus está na igreja, no meio da igreja, algo tem que acontecer. Algo acontece, não é assim? Nós estamos careca de ouvir falar que quando Jesus está na igreja, alguma coisa acontece. Não é assim, meus irmãos? Todo mundo fala isso. Então eu tenho que perceber isso mesmo acontecer. Eu acho que quando a gente estamos é que nem lá na nossa igreja mesmo. Vou falar pela nossa igreja. Eu sempre falo para os irmãos, irmão, se nós somos pregadores da palavra, e se a igreja está aberta, aqui, Deus ele vai preparar o povo, que todos os meses nós vamos pagar aluguel, né? Ter ali o dinheiro para pagar a despesa da igreja. Se realmente Deus está ali no nosso meio, se nós estamos com sinceridade, realmente estamos nessa visão de ganhar almas para Jesus, ele vai preparar sem precisar de estar com ladainha.
É por isso, Né? apóstolo, que eu digo até para os amigos, dentro da fala dos meus companheiros aqui, que o pastor foi constituído na igreja para ser os moldadores de caráter e de personalidade. O que, pastor? O senhor está falando isso? Sim. O Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem é que vai discipular um novo convertido, por exemplo, na igreja, que aceitou Jesus hoje? Ele está moldando o caráter do novo convertido. Uhum. E através da moldação daquele caráter, da personalidade, amanhã ele pode ser um grande homem de Deus, que tenha caráter suficientemente para subir no altar e o povo reconheça que é um homem de Deus. Mas aí tem um detalhe, e se for o pastor Rubens Cleuson? Aí ele Que precisa ser moldado. Entendeu? Que ele não foi chamado, ele se chamou. Aí ele precisa tratar o caráter e a personalidade dele. Que aí ele foi colocado no altar por alguém, não por Deus. Aí é que tá. diferente. É porque o que ele vai passar para as ovelhas? É porque tem muitos que a gente sabe que foram colocados em altar porque são dizimistas, tem influência, né, na cidade, ou sei lá no que for, tem alguma influência dentro do ministério também, e são colocados porque Deus nos chamou. Porque Deus, eu vejo no meu ponto de vista, estou errado, os irmãos me corrigem. Pelas atitudes que as pessoas, com os camaradas fazem, alguns que a gente conhece, eu não creio que Deus chamou. Eu não creio. Vai dar índole. Eu não creio. Assim, pela forma que eu vejo, que eu conheço, que eu convivi, né? Vi com meus olhos, né? Fizeram comigo, porque foi comigo, não foi com ninguém. Eu não acredito que são homens de Deus. Não são, para mim não são. Não são. Estão no altar porque são influentes, ou tem alguma coisa influente do ministério, mas não são homens de Deus. Porque da forma que agem, não são. Eu falo aqui, eu falo na cara deles, falo onde tiver, na cara dela, falo onde tiver. Não é. E é isso que nós precisamos, olha, você está lá, mas você não é homem de Deus. Você não é e pronto, porque a sua atitude está dizendo aqui para mim que você não é e ponto final. Engraçado. E eu não tenho como homem de Deus. Que as escolhas dos homens de Deus, dos diáconos do Novo Testamento, foi tudo com base de aconselhamento, oração, jejum e provando Provação. o obreiro lá na hora da escolha. Não é porque o obreiro dá um bom dízimo que ele tem que ser um pastor. Ou é amigo, E é né? por Ou isso, é amigo. É amigo. E é por isso que Mistura as hoje, coisas. gente, eu tomei essa decisão na minha vida, né? Agora em 2002 de novo tomei essa decisão, mais outra decisão que eu precisaria tomar, né? Pode ser quem for, pastores, irmãos, pode ser quem for, me procurou para alguma coisa, olha, tá bom, assina aqui, vamos bater um contrato. Olha, então vai para onde tu quiser, coisa ruim. Não quero mais. Sabe por quê? Porque, infelizmente, gente, por você passar por tanta coisa na vida, né, pastor Jânio? Tanta coisa, Muita prova, né? tanto engano com as pessoas, que você chega lá e fala assim, não, aqui para, aqui basta. Então, para mim hoje é o seguinte, para mim hoje a pessoa pode ser o que ela for. Ela me considerou, ela me respeitou, ela vai ter a minha consideração, ela vai ter o meu respeito. Se eu tiver oportunidade de falar de Jesus para ela, eu vou falar de Jesus para ela, porque eu sou cristão, não vou abrir mão, eu sou cristão, luto todos os dias para obter a minha salvação e tentar levar alguém também comigo também, sempre incentivar as pessoas a ter uma vida melhor, uma vida digna, ser uma pessoa muito melhor. Esse é o nosso dever como pastores, fazer isso. Mas é o seguinte, hoje, para mim as pessoas são o que ela é para mim, certo? A forma que ela age comigo. Não é porque anda com a Bíblia debaixo do braço, não é porque fica em cima de um altar pregando. Não, hoje eu não tenho mais essa visão mais. Minha visão mudou totalmente diferente, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um motivo suficiente de não conviver mais dentro de igreja, pelo que eu vi, pelo que eu passei e tal. Só que eu não fiz negócio com igreja nem com homem. O negócio é com Deus. E cada um vai dar conta a Deus. Amém. Né, meu irmão? É verdade. Cada um vai dar conta a Deus. Então eu tenho o meu pensamento, só que hoje é o seguinte, pode ser quem for. Chegou aqui na minha casa, ô Sam, olha, vem aqui. É isso aqui, vai ser assim? Vai ser. Então, assina aqui, cartório, meu amigo. Ah, não, então, se não quer ir, é porque está com espírito de engano sobre ele. Então, some da minha frente. Some da minha frente, porque dá trabalho, irmão, para você. Você deixa de investir na sua vida, tirar aquele tempo, investir na sua vida, correndo atrás dos seus projetos, e você termina, no final, você termina sendo
enganado, como muitos sentem, né? Por aí foram enganados, muitos foram enganados, passar da perna, e depois você fica com aquele sentimento muito ruim dentro de você. Aquele sentimento muito ruim. Então, é mais uma guerra espiritual que você vai ter que passar. Você vai ter que enfrentar, que você poderia ter evitado isso. Entendeu, irmão? Você poderia ter evitado isso. Então, como é que nós vamos fazer, meus irmãos que estão nos ouvindo agora, para evitar essas coisas, esses processos dentro de você, essa guerra dentro de você? É você, quando for fazer qualquer coisa na sua vida, primeiro, ora a Deus. Segundo, faça tudo dentro da justiça. Ponto final. Ponto final. Porque se amanhã ou depois a pessoa não cumprir, a pessoa não fazer alguma coisa, você vai lá e faz o seu direito de cidadão. Leva para quem tem que resolver, que é a justiça. E pronto, final. E contrato é segurança para quem está entrando e para o proprietário. E ponto final. E eu falo isso aí, pastor, gente, sabe, em qualquer área. Olha, eu alugamos um salão e a primeira coisa que eu mandei foi a mulher bater o contrato. Digo, eu quero um contrato de 1 ano. Se dentro de 1 ano a senhora não quiser mais a igreja aqui, depois de 1 ano a gente sai e procura outro salão. E porque se eu também pisar na bola com a senhora também, eu sou ser humano, eu posso deixar o diabo usar a minha vida em qualquer momento, eu sou ser humano, se eu não vigiar o diabo usa mesmo, mas a senhora também não vai ter prejuízo. Então vamos fazer o contrato. Batemos o contrato de 1 ano. Contrato de 1 ano, tudo bonitinho, tranquilo. Sabe, irmão? Então, quando eu fui comprar um carro, a mesma coisa também. A mesma coisa também. Digo, olha, o rapaz me deu o documento do carro, digo, olha, assim que eu finalizar, você me passa o recibo. Assina aqui e tal, tudo bonitinho. Paguei, e o rapaz cumpriu comigo, tudo bonitinho também. Então, hoje eu acho dessa forma. Por quê? Não é porque, desculpa a expressão que eu vou usar aqui agora, gente, porque essas coisas nos deixam a gente muito chateado. E eu louvo a Deus que nós temos ainda uma estrutura espiritual. Hoje eu entendo, pastor, porque tem tanta gente abatida na fé, triste na fé, irmão. Às vezes, irmão, tem desejo, varão, de ir para a igreja. Tem desejo, pastor Jânio, de voltar a louvar, a cantar, a fazer a obra. Mas quando lembra, trava a vida da pessoa. Então hoje, para eu não passar por isso mais, tudo que eu vou fazer, irmão, eu faço dentro dali agora, irmão. É uma segurança sua. Segurança minha. Porque eu não confio mais. Entendi. Certinho. Certo? Correto. Certinho. Eu não confio mais. Corretíssimo. Não confio mais. Entendeu? Então assim, é isso que eu faço, porque essas pessoas invadem tua casa, irmão. Sabe? Ela mexe não somente com você, ela mexe com toda a tua estrutura. Com toda a tua família, ela mexe com toda a sua estrutura das pessoas. Desanima a família toda. A família toda, irmão. Ela não mexe com uma pessoa só. Ela mexe com a estrutura da tua casa. Não é? E o interessante é que para eles, tá tudo bem. Sobe no altar, prega, fala que Jesus é bom. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, gente. Muitas pessoas aqui em Morato vai começar a ficar com raiva de mim, porque assim, uma das coisas, a pessoa pode passar a perna em mim, só que eu não vou deixar você passar a perna em ninguém, não. É como diz Paulo, né? Entendeu, irmão? Não são os mercadores da fé, né? Exatamente. Então assim, varão, hoje eu acho dessa forma, né? Dessa forma, muitas pessoas dizem que, poxa, você está muito chato. Não, hoje eu não estou chato, hoje eu estou fazendo as coisas, porque eu sei quando você passa por algo, o que o diabo coloca no teu coração. E se você for um cara fraco, você vai na do diabo, irmão. Você cai espiritual. Entendi. Então, eu falo porque isso aconteceu comigo e acontece com milhões e milhões de pessoas todos os dias. Então, para você se livrar dessas coisas, faz as coisas corretas, irmão. Não confia em homem, confia somente em Deus. Tá certo. Irmãos, irmão? Vamos ficando por aqui, né? Vamos. Quero louvar a Deus pela tua presença até esse momento. Está prestigiando o programa Momento Bíblico. Nessa noite, por ter aqui, o Senhor tem estado graça, força para todos nós. Quero passar aqui para o nosso apóstolo Sam, para ele dar suas considerações finais. É isso aí, gente. Está aí vendo um tema aí, né? Nós sabemos que, infelizmente, não está difícil o amor aí dentro das igrejas. A gente sabe disso. Está aí para todo mundo ver isso. Mas, graças a Deus, que ainda há um povo ainda que realmente busca Deus, que tem sinceridade. Há milhões e milhões de irmãos que nós conhecemos, que nós sabemos, que são homens que fazem a obra por amor, vão para as igrejas com amor, louva a Deus com amor, prega o evangelho com amor, se dedica à obra de Deus com amor,
não tem ganância no seu coração, né, pastor Jânio? É verdade. Faz obra com tanto carinho. E graças a Deus por essas pessoas existir. Graças a Deus por essas pessoas existir na nossa vida. Porque enquanto essas pessoas sinceras estão orando por nós, Deus está nos guardando, não é? Então hoje eu louvo a Deus demais. Aqui para a gente finalizar, a semana passada teve um acidente em frente ao nosso ministério. Um rapaz atropelou um senhor, ele saiu da Santa Ceia, da igreja Deus é Amor, a igreja mais em cima, né? E ele foi atropelado. Ali nós fechamos a rua ali para ninguém machucar o senhor ali, até chegar ao socorro, socorrer o rapaz. A gente pergunta sempre está muito bem. E a gente ali, né, os irmãos passam pela igreja e cena com a mão, a paz do Senhor, paz meu irmão, a paz. Nós passamos também, perguntamos ali da paz. A gente vê que a comunhão, isso é muito bom. E eu louvo a Deus, pastores, graças a meu bom Deus, que há muitas pessoas sinceras, há muitas pessoas que trabalham na obra de Deus porque Ele ama o Senhor. E essas pessoas vivem muito bem, vive bem financeiro, vive bem sentimentalmente, familiarmente, espiritualmente, porque realmente ela tem essa visão de Cristo Jesus, né? Então isso é muito bom. E outra coisa para finalizar aqui, seja uma pessoa verdadeira com você mesmo, primeiro com você mesmo. E mais uma coisa, meus irmãos, não deixe de buscar a Deus por causa do homem, não deixe, tá? Outra coisa, não confie em homem, confie em Deus, e seja justo com as pessoas que te rodeiam ao teu lado, sempre seja sincero. E sempre, outra coisa interessante, as pessoas que é sincera com você, lute para que essa amizade não acabe, né? É verdade, pastor? Verdade. Né? Sempre esteja ali em comunhão com essas pessoas, lute para não finalizar. E hoje, tem aqui o pastor Jânio, tem o evangelista Flávio Valdemir, que sempre nós estamos aqui conversando, tanto aqui como nós estamos aqui agora, ou também quando a vez nós liga para o telefone, fica batendo um papo legal aí, trocando ideia. Isso é muito bom. Um sentindo a dor do outro, e sempre em oração, buscando, conversando, orientando, né? O pastor Jânio me orienta, o evangelista também está, que sempre nos orienta também. Aí tem alguma dúvida, pergunta para eles também, estando orientando. E sempre vai ter essas pessoas bacanas do nosso lado, tá ok? Mas não permita, se você conhece alguém que usa de má fé com as pessoas, machuca as pessoas e depois estão em cima do altar, não permita não. Chama na chincha, tá ok? E principalmente está dando um de pastorzinho por aí, chama na chincha. Depois no canto da parede para tomar vergonha na cara. É verdade, amém, glória a Deus. Pastor Jânio, suas considerações. Eu quero agradecer aqui o apóstolo Sam por ter permitido nós estarmos aqui, e agradecer também aqui o pastor Vladimir, que tem um programa aqui abençoado, Momento Bíblico. Foi muito bom essas ideias, essas trocas de ideias, essa mensagem abençoada. E dizer para os amigos que ficaram conosco até agora que existe também grupos que têm comunhão na igreja. A gente falou muito aqui de grupos que não têm comunhão, mas existem grupos que têm comunhão na igreja. E graças a Deus por isso. É aquele grupo que tem comunhão na igreja que você tem que se ajuntar a elas. Exatamente. Você tem que ficar junto delas, orar com elas, consagrar suas vidas com ela, trocar ideias com ela, por que não almoçar com elas, e em um restaurante, e almoçar não tem nada a ver com aquilo que as pessoas pensam. Desde que você esteja em comunhão, você pode ir em qualquer lugar almoçar, tomar café. Comunhão é isso, gente, comunhão é isso. Então eu quero agradecer aqui, pastor Vladimir, por o senhor ter permitido nós estarmos aqui também, trocando esse bate-papo. Eu fico muito honrado pela tua presença, meus irmãos, e até pelos queridos irmãos que estão nos contemplando com essa audiência no YouTube, abençoando esse programa e se importando de ouvir e aprender esse tema, porque é importante para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Verdade. Deus abençoe o apóstolo Sam, pastor Jânio, a toda a família Sam Publicidade, que o Senhor Jesus continue dando força, graça, sabedoria para todos. Irmãos, quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente, ao vivo, às 21 horas, no estúdio da Sam TV Publicidade, com mais um tema, eu acredito, intrigante, né? Porque tema intrigante é aquele que o povo aprende, né? Tema intrigante,
pode ser um tema polêmico, mas que seja um tema sistemático dentro do universo cristão, para que nós que servimos a Deus entendam cada vez mais o que Jesus tem para nós. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, quinta-feira também, campanha em nossa igreja, trazendo a Arca da Casa de Obed-Edom, lá na nossa igreja, Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Vai lá dar uns glória conosco, vai ser muito bem-vindo em Cristo Jesus. E quarta-feira estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Permite eu só dar um avisinho do culto de quinta-feira, pastor? Pode ser. Eu atropelei aqui, mas pode que ser. eu esqueci, era para mim ter dado. Quinta-feira nós teremos um culto abençoadíssimo, culto da noite da bênção, das 19h30 às 21 horas. Você é o nosso convidado para estar participando, para estar conosco em comunhão lá na igreja, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, amém. Já está dando o recado, 50%. Vai lá, 50%. Vai na outra campanha, né? Exatamente. Amém, irmãos. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Uma boa noite em Cristo. Amém. Deus abençoe, gente.